E vamos, minha gente, lá para a nossa Amazônia. Este é o ano do Sínodo da Amazônia. Este é o ano da gente olhar com muito carinho, com muito sentimento de solidariedade para não somente a floresta, mas principalmente para os habitantes que necessitam, vivem dessa floresta. E lá estão os missionários redentoristas há muitos e muitos anos. Eu queria que você ouvisse agora o testemunho da vocação do nosso querido padre Léo Maria. Ele pertence à nossa vice-província redentorista de Manaus. Padre Léo, o seu testemunho, por favor. Me chamo Leonilson Maria Lima Brandão, tenho 29 anos e minha primeira consagração foi em 2013. Tenho 3 anos de votos perpétuos somente e vou completar 3 anos de ordenado. Eu sou natural de Porto Walter, um município do interior do Acre. Minha família tem a grande importância da minha vocação. Nós somos 14 filhos. Meus pais tiveram 14 filhos, sendo destes 7 mulheres e 7 homens. E quando a primeira vez que falei para meus pais que ia vir para o seminário, meu pai, até engraçado, ele disse, não, mas tem que dar neto. E sendo que na época já tinha uns 30 netos por aí. Mas depois disso, o grande incentivo da minha mãe. Minha mãe é uma católica muito fervorosa, ministra da Eucaristia, beata, como nós costumamos brincar. Então, ela sempre me incentivou. Sempre com medo pela distância, por ser Amazônia, por ver sempre aqueles vídeos aí aventureiros sobre essa região, mas nunca deixaram de apoiar. Hoje, minha família, eu acho que não passa um dia que eu não fale com alguém da família, né? E é a grande incentivadora. Alguns sobrinhos já não conhecem o tio Léo Nilson de dentro de casa, mas o tio Padre Léo, que mora lá longe, poucas as vezes. Mas até hoje, minha mãe me incentiva muito e, sobretudo, minha mãe, ela sempre fala do sentido da perseverança, de não deixar a vocação por qualquer coisa. Ela, inclusive, tem um ditado que ela sempre diz, não trair a Deus que te chamou e te deu a vocação. Então, muito consciente, minha família. Na cidade onde eu venho, nós tivemos Santas Missões Populares lá em 93 e o Padre Amarildo foi o primeiro a dar um passo para a questão vocacional, entrando na Diocese de Cruzeiro do Sul. E depois ele saiu da diocese para vir para a congregação aqui em Manaus, Congregação do Santíssimo Redentor. E por meio dele, o contato com ele foi que nós começamos a descobrir, os demais padres daquela cidade, né, a questão vocacional. Desde criança, claro, eu já tinha uma vida participativa e ativa na igreja, talvez o que ajudou mais ainda nesse despertar vocacional. Mas com os redentoristas somente em 2006. 2005, 2006 foram os primeiros contatos. Bom, vindo aí da campanha da Fraternidade de 2006 e 2007, sobretudo 2007, né, Vida e Missão neste Chão, eu sempre via alguns vídeos nas catequeses que a gente trabalhava na igreja sobre a Amazônia, no interior do Amazonas, sobretudo aqueles rios, aqueles paranás, e vendo missionários ali dando a vida. Então, o meu primeiro despertar de querer ser redentorista foi esse. Talvez não conhecendo totalmente a congregação, mas querendo ir para o lugar onde eu via e me encantava os olhos, né? Que era o Amazonas. E depois que entrei na congregação, percebi que a congregação fazia esse trabalho no interior do Amazonas, então minha primeira paixão foi os ribeirinhos. A demanda amazônica é grande. Agora, por exemplo, os trabalhos que a gente vem fazendo, onde eu estou morando atualmente, tem lugares que a gente tem que viajar 1 dia e meio de barco para poder chegar nos locais. Então, a demanda maior é a zona rural, os ribeirinhos mesmo, pessoas que vê padre uma vez por ano. E quando tem oportunidade de chegar até lá, né? A Amazônia, ela é encantante, sobretudo pelas distâncias. É muito distante e, às vezes, difícil o acesso para chegar até as comunidades. Então, para mim, é encantante poder ir onde poucos vão e poder estar ali com aquele povo é sempre gratificante. Antes mesmo de ordenar padre, né, mas já como missionário, um dos primeiros trabalhos foi a pastoral vocacional. Fiquei quase 4 anos na pastoral vocacional e junto com a pastoral vocacional eu ajudava também, motivava a Juventude Missionária Redentorista, a Jumiri. Fiz parte da Comissão Nacional por alguns anos também e, além disso, também compus aí o projeto dos 150 anos do Perpétuo Socorro, né, junto aqui na equipe nossa local, levando o ícone aí nas nossas comunidades. Fui padre recém-ordenado, fiquei morando no santuário aqui de Nossa Senhora Aparecida, mesmo em Manaus,
e depois fui transferido para o Acre, para a cidade de Rio Branco, a capital do estado, e lá fiquei trabalhando numa paróquia, numa quase paróquia, e junto com os paroquianos fizemos o processo da ereção canônica desta paróquia naquela diocese. E depois destes 2 anos lá, fui transferido agora este início de ano para Coari, interior do Amazonas. Bom, o trabalho com a Juventude Missionária Redentorista, aqui na região amazônica, sobretudo, nós temos jovens aí muito envolvidos com os tráficos, sejam eles droga, portes de arma, outras coisas, e a juventude muito ansiosa. Se você visita, um dos trabalhos que eu fiz, inclusive, também foi nos presídios, trabalhei quase 4 anos nos presídios, visitando também, e se você percebe, a grande maioria do público carcerário são jovens. Jovens por quê? Porque não tem muitas oportunidades, sejam de emprego, sejam oportunidade de políticas públicas de esporte, lazer. Então, os jovens vivem muito à mercê de uma sociedade que tem pouco a oferecer para eles. Nós temos na congregação um projeto, inclusive tivemos 2. Tínhamos o Centro São Geraldo, em Coari, que muitos jovens passaram por lá, inclusive alguns padres nossos. E aqui nós temos o Projá, que é o projeto redentorista dos jovens aprendizes. O Projá é um projeto onde nós damos formações, junto com a equipe, para jovens e colocamos eles no mercado de trabalho. Então, acredito que, como congregação, nós podemos ajudar dessa forma na parte social, principalmente voltada para a juventude, para evitar essa ociosidade que eles vivem. Coari é uma cidade aí de quase, talvez, 80 mil habitantes, e em Coari nós estamos atualmente na paróquia de Santana e São Sebastião, que é a catedral da diocese. Estamos lá 4 redentoristas, Padre Josinaldo, Padre Leandro, Irmão Bruno e eu. Em Coari, atualmente, eu estou como um superior da comunidade local, também estou como diretor administrativo da nossa Rádio Educação Rural de Coari, que nós temos lá, e também como vigário desta paróquia. A paróquia conta com 120 comunidades, sendo 6 na cidade, na zona urbana, e 114 na zona rural. O trabalho consiste em Coari em quê? No primeiro semestre, a gente aproveita que as águas estão elevadas do rio para visitar as comunidades mais distantes. Nós temos comunidades que para chegar é 1 dia e meio de barco, então a gente vai até a última comunidade, depois vem no barco, temos um barco catedral e a lancha catedral, então uma equipe fica no barco, a outra vai na lancha. Quem costuma fazer essas viagens conosco são 2 religiosas da Congregação da Sagrada Família, e sempre vai as 2, 2 padres e 2 motoristas. Então nós vamos e visitamos estas comunidades neste primeiro momento, que é a visita missionária formativa, que a gente vai, além de dar formação, a gente realiza os sacramentos. Então, a diocese nos dá permissão aos padres de poder batizar, fazer a primeira comunhão, crismar, casar. Então, realizamos tudo isso nesta primeira viagem, que encerrou agora em abril. Aí, depois que encerra, no primeiro fim de semana, após o encerramento dessas viagens, que geralmente duram de 4, 5, 6, 7 dias. Então, a gente começa as viagens propriamente missionárias, que não requer a presença de um padre. Às vezes, só as irmãs, junto com alguns leigos enganjados, vão para essa viagem, que é mais formação específica. Ou seja, cada comunidade do interior recebe por ano 2 visitas. E ainda os padroeiros, que são celebrados das comunidades, dependendo da distância, porque os gastos de diesel combustível é muito grande, a gente consegue chegar também para celebrar os padroeiros com eles. Então esta é a realidade local do que nós chamamos de pastoral ribeirinha. Os leigos são, eu costumo dizer que às vezes nós encontramos força nos nossos leigos, porque eles são bem envolvidos. E eles têm um grupo lá em Coari de leigos, não leigos missionários redentoristas, mas leigos paroquianos nossos, alguns deles com alguns dons, uns tocam, outros cantam, outros são bons, expertos em formação. Então, geralmente, nós fazemos uma reunião e propomos temas. E quando propomos estes temas, os próprios leigos são responsáveis por organizar uma formação, buscar alguém experiente para organizar essa formação. E eles mesmos se organizam de tal forma para irem para as viagens. Há uma escala deles para poder chegar às viagens, que dura geralmente o fim de semana. Vai sábado de manhã e retorna domingo, depois do almoço, dependendo da distância da comunidade. Então, os leigos, consiste o trabalho deles conosco em dar essas formações para a zona rural. Eu costumo dizer que a vida de oração é a primeira prática. Como dizia Santo Afonso, quem reza, não só ele, mas a Idade Média, quem reza se salva, quem não reza pode colocar o seu projeto a perder. E eu vejo muito isso na vocação. A oração é o grande meio que sustenta a nossa vocação, mas
falando bem mais profundo, talvez, o que segura e nos prende à vocação é o trabalho que nós realizamos. E eu costumo dizer que se você não é feliz naquilo que faz, além de se frustrar, você frustra os outros. E eu gosto do que eu faço, eu sou feliz, eu não me viria no mundo hoje se não fosse como religioso, consagrado e missionário redentorista. O trabalho da zona rural, ele é cativante, ver aquele povo que ali está à espera e solta até foguetes quando você chega, pela alegria de acolher e receber o missionário. Para mim isso é cativante e me faz perseverar. Cada vez, não digo que não tenha problemas, que não venha às vezes as noites escuras, sombrias, mas quando vem o que me fortalece é pensar que tem alguém que precisa da nossa presença vocacional. Então, agradecer a Deus pela vocação que Ele me deu e, sobretudo, agradecer a Ele por ter me colocado nesse chão amazônico. O chamado é de Deus, como nós sempre afirmamos, o Redentor sempre nos chama pelo nome. Então, eu digo, não tenha medo de dizer sim a Deus, não tenha medo de entregar a tua vida ao projeto dEle, né? Quando nós entregamos nosso projeto, nossa vida ao projeto de Deus, Ele mesmo ocupa lugar na nossa vida. Então, só basta deixarmos ser totalmente de Deus a nossa vida. E digo, se você nunca pensou ou está assistindo e quer pensar, pensa em ser religioso, pensa em ser padre, pensa em ser freira, pensa em ser missionário, porque a igreja precisa da nossa vocação, precisa do nosso sim. E a alegria de ser religioso, de ser missionário, ou mesmo ser um bom pai e uma mãe, né, o matrimônio, é o que nós precisamos revelar a este mundo. Não ser cristão somente de momentos, mas ser cristão a vida toda, os dias todos, as horas todas. Então, dizer sim a Deus nunca é uma frustração, e sim uma esperança de que a gente pode transformar a realidade de alguém. Muito obrigado, querido Padre Léo, mas que testemunho maravilhoso seu, comovente até. Deus continue abençoando a sua vida, a sua saúde e a sua missão, que seja por muitos e muitos anos. E você jovem, você que está nos ouvindo, será que não vale a pena também tentar escutar a voz de Deus, talvez chamando para ser missionário? A Amazônia necessita pelo menos de mais uns 100 missionários redentoristas para dar conta de tudo aquilo que aquele povo necessita de nós.